E o assunto de hoje é laxantes. Vamos falar de uso de ervas laxativas para ajudar na constipação. Isso é bom, isso é ruim, tem efeitos colaterais. Se o meu paciente já chega tomando laxantes, seja indicado por outros profissionais, seja por uso por conta própria, né? O que acontece com muita frequência. Eu deveria suspender? Tem riscos? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu sou Mariana Poleto e eu ajudo você, nutricionista, a conquistar uma agenda sempre lotada, se tornando uma referência na investigação e solução de problemas digestivos. Nós somos um mundo constipado, essa é a verdade. Se estima, por exemplo, que só nos Estados Unidos cerca de 20% da população sofra de constipação. Gente, 20% é muita gente. É 1/5 da população de um país enorme sofrendo aí de constipação. Ou seja, as pessoas muitas vezes vão buscar uma solução eficiente, né, para combater essa coisa extremamente desconfortável chamada de constipação. Até porque, assim, constipação, se o paciente não está evacuando, significa que todo o resíduo metabólico alimentar de destoxificação está ficando dentro dele, não está sendo eliminado. A evacuação é a nossa grande via de eliminação de toxinas, de resíduos metabólicos, de bactérias, de lixo, né, digamos assim, e de resíduos alimentares do nosso corpo. Então não, a constipação não é uma coisa boa, apesar de que a diarreia geralmente preocupa mais os profissionais da área da saúde, a constipação é tão ruim, tão desconfortável e tão grave quanto a diarreia. E a constipação, ela é um fator de risco para o desenvolvimento de uma série de problemas de saúde, né? Como hemorroidas, megacólon, aumento da toxicidade, inclusive aumento do risco de câncer de cólon. E uma das coisas que agrava um pouquinho esse quadro é que existe um mercado multimilionário que sabe dessas milhões e milhões e milhões de pessoas constipadas e que se beneficia disso porque oferece uma solução rápida e eficiente. Tome essa cápsulazinha e você fará cocô em apenas algumas horas. Gente, para quem fica dias, quem sabe semanas sem ir ao banheiro, quem se sente enfesado, inchado, com todos aqueles desconfortos da constipação, tomar essa cápsulazinha mágica muitas vezes parece a solução. Será que é a solução mesmo? E a gente ainda tem um agravante, porque muitos desses laxativos eles são feitos à base de ervas naturais, ou seja, se tem uma crença de que por um produto ser natural ou ser à base de ervas, ele é seguro e ele não tem riscos. E a gente sabe que isso não é verdade. Infelizmente, isso não impede muitos profissionais da área da saúde de prescreverem ervas laxativas também. Seja porque aquele profissional quer oferecer uma solução para o problema do paciente sem uma investigação, né? Seja porque ele quer oferecer alívio imediato, seja porque o paciente está reclamando muito, então às vezes, prescriçãozinha de ervas laxativas, o paciente começa a evacuar diariamente, ele sente que o problema dele foi resolvido. E não foi. A constipação, a causa original da constipação continua lá, mas existe uma evacuação forçada, né, como resultado do uso dessas ervas laxativas. E será que o uso dessas ervas laxativas traz consequências para o organismo desse paciente? Você prescreve ervas laxativas? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Para a gente começar, vamos primeiro entender o que são ervas laxativas. A gente tem um grupinho aí de ervas que são bem conhecidas, né? Cáscara sagrada, sene, ruibarbo e a frângula. Todas essas ervas são estimulantes laxativos. Basicamente, o que elas todas têm em comum? Elas têm um composto chamado de antraquinona. E em cada erva laxativa, né, existem vários tipos de antraquinonas. Cada erva dessas vai ter sua combinação, sua quantidade específica dessas diferentes antraquinonas. E são essas antraquinonas que vão ter um efeito lá no intestino, causando a evacuação. Basicamente, as antraquinonas, elas induzem o peristaltismo, ou seja, a movimentação e a contração da musculatura do sistema digestivo. Além disso, essas antraquinonas, essas ervas laxativas, elas podem ter um efeito irritativo na mucosa do intestino. E isso vai fazer com que o corpo queira se livrar, queira eliminar essas substâncias ali do intestino. Ou seja, qual que é a melhor forma de fazer isso? Gerando uma evacuação, gerando uma
diarreia, digamos assim. Mas às vezes o paciente é tão constipado que ele não chega a ter uma diarreia, ele tem uma evacuação. Mas o intuito do corpo é tentar expulsar aquela substância que está irritando, que está inflamando a mucosa do intestino. E por isso que muitas vezes quando um paciente toma ervas laxativas, ele sente cólica, ele sente essas contrações, né? E ele sente dor antes de ter uma evacuação, o que também é bem desconfortável para esse paciente. E como esse peristaltismo e essa necessidade de expulsar essas ervas, isso tudo se torna bem agressivo, digamos assim, mais acelerado, isso também causa uma aceleração da velocidade com que o bolo alimentar e a água passam pelo nosso trato gastrointestinal, e isso pode gerar uma alteração na velocidade, né? Essa velocidade, isso vai alterar também a eficiência da absorção de nutrientes e da reabsorção de água. Isso pode gerar um desequilíbrio de água, nutrientes e eletrólitos no corpo desse paciente. Mas afinal, essas ervas laxativas, elas são perigosas? Vamos ver o que os estudos falam sobre isso? Definitivamente a constipação não é uma coisa legal, não é uma coisa sem riscos e não é algo confortável. Ela gera muitos problemas físicos e psicológicos para o nosso paciente. Então não é que a gente não deva dar nenhum tipo de suporte enquanto a gente está fazendo nossas investigações e tal. Esse paciente precisa evacuar diariamente. Mas será que as ervas laxativas são a melhor forma de ajudar esse paciente? Será que isso tem riscos? Bom, existem 4 formas pelas quais o uso de ervas laxativas pode significar um problema, né, um risco para a saúde do seu paciente. Os estudos, né, sempre tem aquela história, tem estudos que falam que sim, tem estudos que falam que ainda é tudo muito inconclusivo, mas eu não acho que a gente deva arriscar com a saúde do nosso paciente, né? Ai, pelo sim, pelo não, toma aí. Sabe por quê? O que acontece? Todo mundo tem o paciente de uma consulta só. Ele vem uma vez, aí por questões pessoais ele nunca mais volta, ele não põe as coisas em prática, mas ele fica com aquela sua receitinha ou ele fica com aquela sua dica da cápsulazinha de sene e cáscara sagrada. E o que ele faz? Ele não foi atrás dos exames, ele não mudou os hábitos alimentares, mas ele descobriu que se ele toma aquela cápsulazinha mágica que a minha Nutri prescreveu, eu vou ao banheiro todos os dias, olha que maravilha. E aí o que acontece? Ele começa a usar isso de forma crônica, sem saber dos riscos que estão associados. Por isso que se o seu paciente já chega em você tomando esses laxantes, seja porque foi prescrito por outro profissional ou porque ele toma por conta própria, se ele tem esse hábito, então é interessante perguntar para o paciente constipado: você tem hábito de tomar algum tipo de laxativo? Porque às vezes ele fala assim, de vez em quando o negócio tá ruim, ou quando eu viajo, eu vou na farmácia e compro tal coisa, ou eu tomo tal chá, não sei das quantas, que me ajuda a evacuar. Você tem que explicar para ele quais riscos estão associados do uso disso a longo prazo. Então vamos falar que riscos são esses, né? Esses 4 que eu enumerei. O primeiro é que parece haver uma associação entre o uso crônico de ervas laxativas e o desenvolvimento de melanose coli ou melanose cólica. O que é isso? Melanose, melanina. É o que você imagina. Há uma alteração da pigmentação, da coloração das células do cólon. Elas ficam com manchinhas amarronzadas, manchinhas escuras. Então, isso pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de problemas um pouco mais graves. Porque tem estudos que sugerem que essas antraquinonas, né, elas teriam efeitos mutagênicos e isso seria um risco para o possível desenvolvimento de câncer de cólon. Ou seja, se as antraquinonas podem causar melanoses coli, né, alteração, nessa mutação, essa alteração da pigmentação das células do cólon, e a melanose coli é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer. Então, se a gente, né, botar isso aí na ordem, o uso excessivo e crônico de ervas laxativas poderiam causar melanose coli, que poderia ser um fator de risco para o desenvolvimento de câncer. E isso se confirma em estudos científicos. Essa hipótese é um pouco refutada, ela ainda não é certa. Alguns estudos dizem que não, que nada a ver, que essa alteração de cor não significa um fator de risco
obrigatoriamente para o desenvolvimento de câncer. Alguns estudos falam que sim, aquela coisa das ciências da saúde em que a gente não tem certeza absoluta de nada. Porém, uma das coisas que antraquinonas em altas doses e de forma crônica pode causar é a indução de apoptose celular. A apoptose é um mecanismo induzido da própria célula em que ela comete suicídio, ela explode, ela se mata. E como que algo que induz a apoptose das células do intestino poderia ser uma coisa boa, né? As nossas células do intestino, a gente não quer que elas cometam suicídio, que elas se matem. A gente quer que elas fiquem ali bem bonitinhas, íntegras, fazendo suas funções adequadamente. Então, por uma questão de fator de risco, se antraquinonas em altas doses e de forma crônica... Gente, eu já peguei paciente usando ervas laxativas há mais de 10 anos, ou desde a adolescência. Então, não descarte a possibilidade de que um paciente pode fazer isso sem o seu conhecimento. Às vezes ele não fala, às vezes ele tem vergonha, às vezes ele fala, eu fui numa nutricionista que tirou meu laxante, então, a partir de hoje eu não falo mais nada, eu fico bem quietinha porque elas tiram meu laxante e aí eu fico sem evacuar. Então, é sempre importante dar essa reforçada que sim, tem fatores de risco associados, tá? E por quê? Estudos mostram que essa apoptose dessas células do cólon alteram a formação, a morfologia das criptas ali do cólon, e essa morfologia ela faz parte da funcionalidade dessas células, né, desse órgão. Então, se eu tenho uma alteração morfológica, eu tenho uma alteração no funcionamento correto desse órgão, e isso obviamente é um fator de risco. Então, assim, é certeza absoluta que o uso de laxantes de forma crônica é um fator de risco para câncer? Não, não é uma certeza absoluta. Mas dificilmente algo na área da saúde é uma certeza absoluta. O que eu não vou fazer? Eu não vou arriscar isso com o meu paciente. Eu não vou deixá-lo sem essa informação de que possivelmente isso é um fator de risco. Até porque depois a gente vai falar mais sobre isso, existem formas muito mais seguras de fazer o nosso paciente evacuar. Segundo problema, e isso muitas vezes vem acompanhado de uma sensação de alívio. Por isso que é difícil às vezes desmamar o paciente do uso de laxantes, né? Porque a pessoa tem a sensação, quando ela toma uma erva laxativa, de que me esvaziou, me limpou, saiu tudo aquilo que estava parado dentro de mim. Eu não vivo sem a minha cápsulazinha ou o meu chá mágico, porque senão eu me sinto enfesado, intoxicado. A verdade é que não saem só coisas ruins, né? Não saem só os resíduos, o lixo, as fezes. Se perde muita coisa boa também, principalmente eletrólitos. Por exemplo, o uso crônico da cáscara sagrada é associado a uma hipocalemia, que é uma deficiência de potássio. E a hipocalemia, de forma crônica, é um problema grave, tem consequências graves. A gente tem que lembrar que esses eletrólitos, eles estão, o potássio, o sódio, assim como o cálcio e magnésio, eles estão envolvidos na transmissão de impulsos nervosos, eles estão envolvidos na contração muscular, inclusive contração de músculos lisos como o coração, como os vasos sanguíneos, como o próprio sistema digestivo. Então, a perda crônica de potássio, a perda crônica de magnésio, de sódio, ela tem efeitos graves para a saúde. E isso também pode levar a uma acidificação desse sistema, a uma perda daquele equilíbrio ácido-base que é tão importante para a nossa saúde, que é feito ali pelos rins, que é feito pelo pulmão, e também a uma desidratação, que vai gerar outros problemas, como, por exemplo, uma redução na salivação, uma redução nas secreções digestivas. Gente, a salivação, o ácido do estômago, a bile, a secreção pancreática são soluções aquosas. Se eu tenho uma desidratação, eu tenho uma redução nessas secreções, e aí o problema digestivo desse paciente vai agravar, vai piorar, vai ter um outro problema, O que antes era só uma constipação, vai virar uma hipocloridria, vai virar uma baixa produção de enzimas pancreáticas, que vai gerar indigestão e vai agravar essa constipação. Então a desidratação não é só ficar, meu Deus, minha pele está seca. Não, a desidratação tem consequências muito importantes no sistema linfático, no sistema circulatório e inclusive no sistema digestivo. E aí, por sua vez, isso vai alterar ali o sistema, que depende da aldosterona, que é quem controla todo esse balanço de líquidos e eletrólitos no nosso corpo. Isso pode gerar sede, isso pode gerar edema, isso pode gerar uma série de coisas, até questões estéticas, como eu falei, pele seca, olhos secos, lábios rachados, pés e mãos descamando. Então a gente tem que sim
pensar nas consequências a longo prazo do uso desse tipo de laxante. Outro ponto, pode ser criada sim uma dependência física do uso de laxantes. Porque, como eu falei, se esses laxantes induzem a apoptose celular, o paciente vai ter uma mudança na forma física do seu intestino, das criptas, das vilosidades. E isso vai alterar a morfologia daquele órgão e vai alterar a sua função de reabsorção de água, isso vai alterar a sua função de reabsorção de algumas coisas como sais biliares secundários, isso vai alterar a motilidade desse órgão, porque se ele está sendo alterado e inflamado, como que ele vai funcionar direito? Ele não vai funcionar direito. Então, pessoas que abusam de laxantes, principalmente de forma crônica, né, por anos, elas podem começar a não ter um funcionamento sem esse estímulo irritativo, sem esse estímulo da erva. E isso vai virando um ciclo vicioso. Quanto mais eu inflamo e destruo, menos funcionalidade do órgão eu tenho, a minha constipação se agrava e eu vou ficando mais dependente do uso desse tipo de erva. Então, sim, isso pode gerar uma dependência física se não for feito, né, claro que assim, o uso de ervas laxativas de forma pontual, vamos usar por alguns dias, vamos usar em uma viagem, porque a gente não conseguiu investigar ainda a origem da constipação desse paciente, ele está indo viajar, tem um casamento, né? Às vezes a pessoa fica ali preocupada com a roupa, com o bem-estar, e aí sim, não vejo problema de usar de uma forma extremamente pontual. Mas lembre-se, vou falar pela milésima vez, sempre explicando que existem riscos a longo prazo para o seu paciente não tomar a decisão sozinho de manter aquilo, e às vezes por anos, né? Como eu falei, eu já peguei pacientes que vieram de outro... eu passei num nutricionista não sei quantos anos atrás, ela me prescreveu essa formulação e desde então eu venho usando. E às vezes o coitado do nutricionista nem imagina que aquela pessoa está há 8 anos usando aquela prescrição de ervas laxativas. Então explique e reforce. Até porque se o paciente não te contou, ele vai ficar pensativo depois, vai falar, eu estou usando esse negócio aqui direto. Então explica, tá? E como esse processo de reeducação alimentar, investigação da causa da constipação, mudança de hábitos, como ele pode demorar um tempo, às vezes quando a gente tenta desmamar o paciente desse laxante, ele desiste. Então ele fala, não... tá muito difícil, eu voltei a ficar constipado, tá muito ruim. A pessoa quase quer recorrer àquilo novamente como uma boia salva-vidas. Mas se ela souber dos riscos que estão envolvidos e se você oferecer outras alternativas no lugar, aí sim você vai ter uma fidelização desse paciente às suas orientações. E um outro fator, gente, é a dependência emocional das ervas laxativas. Muitos pacientes começam a ficar com uma dependência quase que assim, além da física que a gente falou, que é uma dependência puramente física, uma dependência emocional daquilo, de entrar em pânico, do meu intestino não vai funcionar, eu preciso evacuar, o que eu mais quero é evacuar, eu tô há 2, 3 dias sem ir. A pessoa pode ficar viciada tanto na sensação, como eu falei, né, mulheres são um grupo de risco para essa sensação do me limpou de tudo, eu perdi peso, a minha barriga murchou. Conheço muitas pessoas que tomam laxantes após abusos no fim de semana, né? Então bebeu muito, aí junta isso com uma barriga estufada, uma constipação e a pessoa vai lá e faz uma limpeza com laxantes. E isso pode muitas vezes se repetir após cada saída ou jacada, né, alguma coisa da dieta, a pessoa começa a tomar laxantes em viagens, com medo de engordar, ou pela própria constipação mesmo. Então isso pode criar uma dependência emocional que vai gerar um abuso, né, no uso de algo que deveria ser uma coisa pontual, uma coisa emergencial, pode virar uso crônico, nem pela necessidade, muitas vezes, e sim pela dependência emocional da sensação que aquilo causa no paciente. E tem gente também que fica viciada no efeito do café, porque a pessoa, tem 2 perfis de pacientes, os pacientes que dependem do efeito do café para ir ao banheiro e falar, se eu não tomar café pela manhã eu não evacuo, e das pessoas que têm intolerância à lactose, mas acabam tomando de manhã eu tomo um pouquinho de leite porque solta o meu intestino e me ajuda a evacuar.
Gente, isso é tão prejudicial quanto porque você está dependendo de fatores externos para agredir ou de alguma forma irritar o intestino para conseguir evacuar. E a evacuação deveria ser um processo natural, sem dor, sem esforço, sem inflamação, sem irritação. É para acontecer. Então, se não está acontecendo, não é tomando café, ervas laxativas ou irritando o intestino com um alimento que ele não tolera que você está resolvendo o problema, né? Então, quando o paciente fala isso, a gente tem que explicar, tem que falar, volta aqui então. Sem café seu intestino não funciona? Você percebe que isso está errado? Você percebe que você está gerando um problema achando que esse problema é a solução? Então fica atenta a esse tipo de comentário do paciente, porque isso é um fator de risco para a pessoa abusar de técnicas que não são corretas para estimular o intestino. E não é isso que a gente quer uma evacuação que aconteça da forma correta, né? Sem riscos à saúde do paciente. Vamos falar então de alternativas, o que eu posso oferecer para esse paciente para que não prejudique a saúde dele, que não ofereça riscos, enquanto a gente faz as mudanças, investigações e etc. Então vamos lá, vamos falar dessas alternativas. A primeira de todas é o uso de magnésio. Magnésio na forma de citrato, o magnésio na forma ozonizada ou na forma de óxido, né, que é o chamado de OxiCleans. O magnésio nesse formato, ele é seguro, você tem que aprender a ajustar essa dosagem junto com o seu paciente. Ela geralmente é usada antes de dormir e se espera que esse paciente tenha uma evacuação pela manhã. Magnésio é uma forma segura, tranquila. Precisa de um pouco de ajuste de dosagem só com o paciente. A gente tem diferentes formas que o magnésio pode ter um efeito laxativo suave. A gente tem o magnésio citrato, a gente tem o óxido de magnésio, a gente tem o magnésio ozonizado, que são formas bem legais. Ajustando essa dose para o paciente, geralmente ele toma à noite, vai acordar e ter uma evacuação. Não precisa ter uma diarreia. Eu já tive pessoas achando que elas precisavam ter uma diarreia pela manhã. Não precisa, é ter uma evacuação satisfatória, sem dor, sem desconforto, sem descontrole, né? Sem ter que sair correndo para o banheiro. Por isso que vai precisar de um pouquinho de ajuste. Muitas vezes o magnésio ele pode ser associado inclusive a dosagens um pouco mais altas de vitamina C. A vitamina C em dosagens um pouco mais altas ela pode ter um efeito laxativo suave também. Enema é uma boa opção, enema de água morna, enema de água com um pouco de sal, isso também pode ajudar. O flit enema, que é aquele que a gente vê na farmácia, supositório de glicerina, principalmente se a pessoa tende a ficar com aquelas fezes duras e rígidas, o supositório de glicerina ele pode ajudar também, porque todos esses são laxativos osmóticos, ou seja, eles só vão trabalhar com o equilíbrio de água no intestino do seu paciente. Então, isso vai gerar muitas vezes também uma movimentação física, né? Quando eu uso um enema de água, por exemplo, eu aumento o volume de água no intestino. Isso estimula o sistema nervoso, isso estimula o reflexo gastrocólico. Então, essa questão física do aumento de volume com a água, seja através do magnésio, né? O magnésio é um laxante osmótico, ou seja, ele vai puxar e atrair água para o intestino. Ele não vai irritar o intestino, ele não vai gerar alterações dos colonócitos ali das células do intestino. Ele apenas vai puxar mais água para o intestino. Então, boas alternativas são os laxantes osmóticos, tá? Como magnésio, ou o próprio uso de enema. Mari, tem que ser enema de café? Porque tem muitas pessoas falando do enema de café. Não, pode ser um enema de água ou de água com sal, água filtrada, água em temperatura morna, né, ou pelo menos na temperatura do corpo, evitar usar água gelada ou água muito quente, tem que ser uma água numa temperatura confortável. Pode usar um pouquinho de sal marinho porque a água com sal ela não é absorvida, ela fica no intestino, ela causa essa dilatação que ajuda na evacuação também. Entra aí, verificar como que é o consumo de água desse paciente, como que é o consumo de fibras como psyllium, né, ou psyllium, como você preferir falar, ajudam imensamente. Biomassa de banana verde, mix de fibras solúveis e insolúveis que a gente tem tanto para manipular quanto para comprar esses mix já prontos. Então você pode experimentar algumas estratégias com o seu paciente enquanto você faz esse desmame,
Só lembra de explicar que se o seu paciente ele usa ervas laxativas há muito tempo, tem a questão da dependência fisiológica. Então não é que do dia para a noite, muitos deles não vão se adaptar a essas novas estratégias. Eles têm que saber que vai haver um período de adaptação. E tem que aceitar massagens, pontos de acupuntura, tem várias ferramentas que você pode mostrar para o seu paciente. O banquinho, né, aquele banquinho em que as pernas são elevadas, aquilo ajuda muito. Criar hábitos durante a manhã, então você orientar o paciente que todos os dias ele deve sentar no vaso sanitário, levantar as pernas. Isso tudo vai educando o cérebro a entender que aquele é um bom horário para evacuação e com o passar do tempo isso pode virar hábito. Outra coisa que ajuda também, pela manhã, em jejum, 3 coisas. Alguma gordura, algo ácido e água, principalmente água morna. Então o que você pode fazer? Pedir para o seu paciente tomar um copo de água morna com um pouco de limão e uma colher de óleo de coco ou azeite, alguma gordura. A combinação desses 3 pode ser bem eficiente em estimular alguns reflexos, né, do sistema digestivo que facilitam a evacuação. Você pode dar cápsulas de ômega 3 para ele tomar, né, alguma gordura, então azeite, óleo de coco, ômega 3, coisas ácidas como limão ou vinagre nesse copo grande de água morna pela manhã. Isso também estimula, por isso que algumas pessoas acreditam que elas têm um efeito da cafeína na evacuação e na verdade elas têm o efeito do líquido morno. E às vezes se essa pessoa tomasse um chá ou simplesmente água morna com limão, ela teria um efeito muito similar. Beber bastante água pela manhã em jejum também, isso também ajuda, porque estimula o reflexo gastrocólico, né? Então quando você começa a engolir coisas, existe um reflexo que começa a estimular o peristaltismo lá do intestino grosso, meio que para abrir espaço, né? Ok, tem coisas entrando em cima, então vamos abrir espaço embaixo. Muitas vezes o paciente não faz tudo isso, né? Às vezes ele só tentou comer um pouco mais de fibra. Eu comecei a botar linhaça numa mão e não adiantou nada. Então quando a gente junta todas essas estratégias, o banquinho com o horário, com estimular alguns pontos de acupuntura, que você pode facilmente pesquisar na internet quais são, com a água morna, com ácido, com o magnésio, você pode ajudar muito o seu paciente e também começar a criar um hábito saudável nele. Não é simplesmente toma esse laxante e vai-se embora. Vamos mudar o hábito do seu organismo, do seu sistema nervoso, do seu sistema digestivo, a sua hidratação. Então, cuidado com pacientes em uso, ou se você prescreve ervas laxativas, muito cuidado. Isso tem que ser feito, se necessário, de forma pontual e com educação e informação desse paciente.